Olá, guerreiras, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que gera uma quantidade enorme de dúvidas e que pode fazer e vai fazer muita diferença no seu divórcio. Então, fica ligada até o final do vídeo para você entender todos os detalhes sobre os regimes de bens. Mas antes de eu explicar para vocês o que é regime de bens e quais são, já vai lá, se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo com as suas amigas que estão para casar, que estão para se divorciar ou até mesmo que estão no casamento e estão cheios de dúvidas sobre isso, com medo de como lidar com o patrimônio, tá bom? Aproveita, deixa aqui a sua opinião sobre o vídeo, a sua crítica, aquilo que você acha que a gente precisa melhorar, tá bom? E pessoal, mandem suas dúvidas também e não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais. Tem aqui na descrição todas elas, tá bom? Lá eu mostro mais conteúdos, eu mostro o dia a dia do escritório, tem formas de contato, tem bastante coisa. Mas chega de enrolação e roda a vinheta. Antes de explicar para vocês os detalhes dos regimes, quais são, como funciona, que bem entra, que bem não entra, eu preciso explicar o que é o regime de bens. Provavelmente você nunca escutou essa palavra ou se escutou, não entendeu o que significa. Porque é realmente algo complicado, gente, mas faz uma diferença enorme no seu divórcio, faz uma diferença enorme no seu casamento, tá? Por quê? Porque através do regime de bens que vocês vão entender como funciona a administração do patrimônio e qual patrimônio é seu e qual patrimônio é só dele e qual patrimônio é dos dois. Ah, mas Carlos, o que é patrimônio? Gente, patrimônio é tudo que vocês tiverem. São tanto casas, por exemplo, os bens imóveis, casas, apartamento, terreno, tudo isso. E bens móveis também, então carro, moto, essas coisas, tá? As dívidas também entram nessa ideia, tá bom, gente? Então tudo isso é patrimônio. Dinheiro também conta, conta bancária, investimentos, tudo isso é patrimônio. Então é o regime de bens que você escolhe lá na hora de casar ou que você pode mudar durante o casamento. E aí mais pra frente a gente vai lidar sobre isso, eu vou explicar sobre como fazer isso, que é através do antes do casamento é o pacto antinupcial. Então, com o pacto antinupcial, você pode escolher um regime de bens, escolher qualquer um deles. Você pode misturar regimes de bens para bens específicos também, não tem problema nenhum. E durante o casamento, você também pode fazer essa alteração, mas precisa de autorização judicial, tá? Então, Carlos, quais são esses regimes de bens? O que é isso que pode interferir tanto no meu divórcio? Gente, existem algumas modalidades, mas eu vou falar das principais, as três principais, que é o que realmente interessa para nós. A gente vai conversar sobre a separação total de bens, nós vamos conversar sobre a comunhão total de bens e nós vamos conversar também sobre a comunhão parcial de bens. São os três mais importantes, tá? Eles são o que vão permear aí, que vão definir como o seu patrimônio vai funcionar. Mas Carlos, eu ainda não entendi para que eu vou usar isso na minha vida. Qual que é a importância disso? Vamos supor, você compra uma casa antes de casar. Essa casa, na hora que você vai lá, assinou o papel, tá casada, esse patrimônio vai ser de quem? Você sabe de quem vai ficar? Se ele vai ser só seu? Se ele vai ser do seu marido também? Se no divórcio você vai dividir esse bem com ele? Entendeu a importância? E o regime faz diferença porque é ele que vai definir como isso vai funcionar. Tá bom? Então, gente, vamos começar. O primeiro que nós vamos falar é o regime da comunhão universal de bens. Então, regime da comunhão universal de bens. O que é esse? O que esse regime de bens quer dizer? Quer dizer que todo o patrimônio de vocês vai ser dos dois. Ou seja, tudo aquilo que você comprou antes do casamento, que ele comprou antes do casamento, aquilo que veio de herança, aquilo que veio de doação, aquilo que vocês construíram profissionalmente, tudo vai se compartilhar. Tudo vai ser dos dois. Ah, mas isso é muito ruim. Sim, gente, isso é muito ruim, é muito complicado,
É normalmente o regime que eu não aconselho para ninguém, tá? Porque é o que mais gera confusão. Ele vai dar uma dor de cabeça enorme para vocês lá no final da vida, ou no momento em que vocês forem se divorciar, tá bom? Então, no geral, eu não recomendo esse regime. Ah, Carlos, me dá um exemplo. Sim, gente, eu dou um exemplo para vocês. Vamos lá. A Mariazinha casa com o Joãozinho. A Mariazinha já tinha um patrimônio que ela adquiriu de um divórcio anterior dela. Então ela já tinha ali uma casa, ela já tinha um carro, ela já tinha uma empresa, ela já tinha um patrimônio. E um patrimônio vultuoso. De repente ela conheceu o Joãozinho e fala: pô, vamos casar, a gente se gosta muito. Ele pediu ela em casamento, aquela festança toda. E aí ele chegou no ouvido dela: ô Maria, você não gosta de mim? Você não me ama? Então, a gente não pode casar no regime da comunhão parcial ou da separação total. Tem que comungar tudo, tem que juntar tudo, porque agora nós somos uma única pessoa, porque nós estamos casando e o patrimônio tem que ser da mesma forma. E aí, gente, o que vocês acham? O que vai acontecer? Isso mesmo, vai juntar tudo o patrimônio deles. Então, tudo aquilo que a Mariazinha adquiriu antes de casar, que ela com muito custo conseguiu ter no divórcio, conseguiu garantir como direito, vai se juntar com os dois. Ele não auxiliou em nada na construção daquele patrimônio, mas ele vai ter direito em caso de divórcio. Entenderam por que esse regime de bens não é legal? Eu não aconselho, mas temos outros regimes. Regime da separação total de bens. Esse regime, ele tem por particularidade dividir tudo. Ou seja, o que é meu, o que é seu é seu. Não temos bens em comuns. É basicamente isso. Vou dar um exemplo para vocês. A Mariazinha e o Joãozinho, cada um tem a sua própria empresa, cada um já tinha uma vida antes de estarem juntos, eles têm bens de herança para receber, tem um monte de coisa. Eles, como pessoas conscientes, empresários e tal, eles têm muito receio e já de problemas que eles tiveram em outros relacionamentos, eles sentam, conversam e falam: olha, eu acho que é melhor nós separarmos o patrimônio para não dar problema caso a gente venha se divorciar. A Mariazinha olha aquilo e fala: nossa, concordo, acho legal. Eles vão até o cartório, fazem o pacto antinupcial, colocam que nenhum patrimônio vai ser dividido. Ah, mas nenhum patrimônio? Os dois, cada um vai ter o seu? Isso, cada um vai ter o seu. Mas e se eles quiserem ter um patrimônio em comum? Pode também. Existem duas possibilidades. Eles podem fazer isso lá no pacto antinupcial, decidindo, por exemplo, que um bem específico vai ser dos dois, ou durante a vida de casado, eles podem comprar um bem e colocar em nome dos dois, ou adquirir com um esforço comum. Quando isso acontece, o bem é sim dividido no divórcio. Por quê? Vamos supor, os dois têm dinheiro, os dois compram o bem, só que ele vai só em nome do João. Aí chega lá no divórcio e eu falo: não, é só meu, tá só no meu nome. Se a Maria provar que ela ajudou a pagar aquilo tudo, aquele bem passa a ser dos dois, tá? E porque ele já era dessa forma. Então esse é um exemplo, que assim, é um regime, mas ele pode sofrer alguma alteração, tá, gente? Por essas situações, e é justo, venhamos e convenhamos. E aí nós temos o terceiro regime de bens. Nós temos o regime da comunhão parcial de bens. O que é esse regime? O regime mais comum que existe no Brasil. Por quê? Porque o Código Civil fala que sempre que duas pessoas vão se casar e elas não fazem o pacto antinupcial, ou seja, elas não escolhem outro regime de bens, vai ser o da comunhão parcial. Ele serve tanto para o casamento quanto para a união estável, tá? E, gente, tudo que eu estou falando aqui, quando eu falo, eu não estou falando só de casamento, tá? Tudo isso também é aplicável para a união estável. Mesmo que seja uma situação de fato, não seja um casamento propriamente dito, serve do mesmo jeito. Então, você faz lá o regime da comunhão parcial de bens. Esse regime é o mais complicadinho deles. Por quê? Em um, junta tudo. No outro, separa tudo. Nesse, é o meio termo disso. O que ele vai dizer? Aquilo que foi adquirido, ou seja, comprado, antes do casamento, não é unificado. Ou seja,
aquilo que a Mariazinha já tinha antes de casar é só dela. Aquilo que o Joãozinho tinha antes de casar é só dele. E aí ela coloca outras exceções. As duas principais são bens de herança e bens advindos de doação, tá? Nessas duas situações também não vai compartilhar o patrimônio, vai ser específico daquela pessoa. Ah, Carlos, me dá um exemplo. A Mariazinha, a mãe da Mariazinha faleceu. O pai dela já era falecido, a mãe faleceu e a mãe deixou uma casa, deixou uma mansão, por exemplo. E aí, a Mariazinha vai receber aquele patrimônio, porque ela, por exemplo, é a única herdeira, ela pega aquele bem para ela. E aí ela faz o processo de inventário, ela regulariza, coloca no nome dela, é dela, é algo que vem de família e passou para ela. O Joãozinho, muito esperto, chega lá e fala: não, quero me divorciar e quero metade do patrimônio. Na hora que o juiz chegar lá, ele vai falar: não, amiguinho, esse bem é só da Maria porque é bem de herança. É bem que veio da família dela, você não tem direito. Entendendo por que esse regime é até interessante? E aí, a doação é a mesma coisa, a menos que ela seja feita para o casal. Se a doação for feita para o casal, aí sim se comunica, aí sim é dos dois. E aí tem a situação da doação ser feita com uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, deixa mais evidente que ele pertence a só uma pessoa, tá bom? E aí, o que acontece com o patrimônio que é adquirido durante o casamento? Aquilo que for comprado durante o casamento passa a ser dos dois. E aí, num divórcio, vai ser dividido. Ah, Carlos, mas eu comprei esse patrimônio depois que eu casei. Mas ele foi comprado com um dinheiro que eu já tinha antes. A venda de uma casa que eu já tinha. A venda de uma herança que já era minha. Eu vou ter que dividir? Boa pergunta. Depende. Você conseguir provar ou você colocar na matrícula a origem desse dinheiro, especificando para o juiz da onde isso vem, é possível que esse bem não seja dividido, tá, gente? Tem essa possibilidade. É difícil, não, assim, para pessoas precavidas, pessoas que se policiam, pessoas que guardam documentação, é fácil. Para quem não faz isso, aí você já tem um problemaço na mão, tá? Porque pode ser que acabe sendo dividido sim. Por quê? Por exemplo, você vendeu a casa, pega aquele dinheiro e passa numa conta específica da família, uma conta dele. Como que você vai comprovar a origem daquele dinheiro, por exemplo? Dor de cabeça. Então, é muito importante que na hora que você for casar, você tome muito cuidado com essa questão dos regimes de bens, tá? Eu expliquei para vocês os três regimes, os três principais. Tem outros dois, mas a gente não vai entrar nesse mérito porque eles não são muito usados e não faz muita diferença para a maioria de vocês, tá? Mais para frente pode ser que eu fale, mas nesse vídeo não vai ter. E aí, você pode estar me perguntando: putz, Carlos, legal, você explicou sobre tudo isso, mas qual regime eu vou escolher no meu casamento? Então, eu vou casar, eu não sei o que regime eu quero, não sei que regime escolher, qual é o melhor? Gente, não sei. Vai depender muito de como é o seu relacionamento, de quais são os objetivos de cada um, como que funciona. Se você está na dúvida, assim, estou na dúvida, putz, não sei o que fazer, separa tudo. Na dúvida, separa tudo. Ah, mas a gente vai casar, putz, seria ruim, o patrimônio que a gente vai construir junto, então faz a comunhão parcial. Eu acho muito válido, tá? Ah, mas e a comunhão universal? Gente, é a única coisa que eu nunca, mas nunca mesmo recomendo pra ninguém. Não façam casamento no regime da comunhão universal. Você vai ter dor de cabeça. E se você for homem e também tiver esse vídeo, isso também se aplica a você. Regime da comunhão universal, nunca case nisso, porque só vai dar dor de cabeça para todo mundo. Você vai ter muito problema. Nós casamos com o objetivo de nunca se separar. Mas acontece. A vida muda, as pessoas mudam, situações novas acontecem. E aí vem um divórcio e você vai lidar com o que estando tudo unificado? Melhor não arriscar. Então, ou escolhe a separação total ou deixa na comunhão parcial mesmo. São as duas melhores opções, tá? Gente, hoje a gente vai ficando por aqui. Quinta-feira tem o quadro novo de perguntas e respostas. Não esqueçam de ir lá e conferir. Vai estar muito legal, tá?
E é isso, gente. Mandem seus comentários aqui, digam as dúvidas que vocês têm para mim poder saber o que está acontecendo, o que vocês gostam. Esse feedback é importante até para definir qual conteúdo eu vou criar para vocês. Porque no final isso tudo é para vocês, é para poder transmitir esse conhecimento que eu tenho para vocês, para poder te auxiliar de alguma forma, tá? Tem as minhas outras redes sociais, vai lá, clica nelas, tá bem legal. Nelas eu vou mostrar para vocês outros conteúdos, algumas coisas até mais rápidas, o dia a dia do escritório, o meu dia a dia mesmo, se você tiver curiosidade. Então vai lá, acompanha, eu vou adorar conhecer um pouco mais sobre vocês. Então, pessoal, tchau!